E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o troca de passes, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras. Palmeiras que vira a chave agora para o Campeonato Brasileiro. Verdão vai entrar em campo no dia 25, na segunda-feira, às 19 horas. Esse jogo vai acontecer no Allianz Parque contra o Sport, galera. Verdão que tem 39 pontos e está na segunda colocação aí no Campeonato Brasileiro. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Apresentou Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians, teve uma experiência lá no Nottingham Forest da Inglaterra, praticamente não jogou, está voltando ao futebol brasileiro e foi apresentado nesta sexta-feira. Será o novo camisa 1 do Palmeiras. E o Matheus Ribeiro traz as informações pra gente. Fala, Matheus. Fala pessoal do Troca, grande abraço para vocês e para quem está acompanhando o programa. Nessa sexta-feira, o Palmeiras apresentou oficialmente o goleiro Carlos Miguel, jogador de 26 anos, de 2,5 metros de altura, que foi apresentado aqui hoje com a camisa de número 1. O Carlos chega como o goleiro mais caro da história do clube, sob o valor de 35 milhões de reais. Ele estava no Nottingham Forest da Inglaterra, atuou muito pouco por lá, é verdade, fez 3 jogos, mas na coletiva aqui hoje disse que foi um período que agregou bastante na questão da maturidade, principalmente, que ele volta um homem mais experiente, um profissional mais experiente, se mostrou muito confiante também e comentou, é claro, sobre as polêmicas, que estavam envoltas na contratação dele, até porque, enquanto jogador do Corinthians, ele fez um vídeo ali provocando os palmeirenses, provocando o Palmeiras com a questão do Mundial, e hoje comentou a respeito disso, de que forma que ele enxerga hoje. Então, vamos ouvir a palavra do goleiro Carlos Miguel. A torcida do Palmeiras, quando teve toda a repercussão que eu estava para vir para o Palmeiras, pelo contrário, eles ficaram muito felizes, ao contrário dos adversários que divulgaram um vídeo era um vídeo que eu era muito imaturo, muito novo, fiz na bobeira, zoação, coisa de moleque criança, jogador que vem da base, normal. Mas é um fim, agora é um futuro muito grande que eu quero ter aqui pela frente, e para mim o passado já foi, só tenho que agradecer o que vem pela frente e o que o Palmeiras me proporciona. Pois bem, Carlos também disse que não hesitou, assim que a proposta do Palmeiras chegou à mesa dele, já assinou na hora e já está no bid, inclusive, viu? Está disponível, está apto para jogar pelo Palmeiras, tanto que na segunda-feira contra o Sport ele pode aparecer entre os inscritos para o jogo, vai disputar a posição com o Everton e também com o Marcelo Lomba, tá certo, amigos? Volto com vocês, bom programa. Valeu, Matheus, obrigado pelas informações. O Carlos Miguel, que hoje tem 26 anos, apareceu muito bem no Corinthians. O problema... e aí eu quero saber de vocês, se realmente vocês acham que é um problema, é que ele jogou muito pouco na carreira, Ele só fez 36 jogos na carreira, 36 jogos na carreira, e ele tem 26 anos. Ele jogou 25 partidas pelo Corinthians, jogou 8 pelo Boa Esporte e 3 pelo Nottingham Forest. Então a gente tem uma amostragem pequena, apesar de ser um goleiro muito promissor, todo mundo que trabalhou com o Carlos Miguel disse que é um bom goleiro e tudo mais, mas são só 36 jogos na carreira. Para valer 30 e tantos milhões de reais, é algo meio difícil de entender para mim, pelo menos. Um pouco desproporcional, né? Pois é, me parece. Mas assim, o Palmeiras é uma equipe hoje financeiramente estável, que consegue pagar altos valores por atletas, fazer altos investimentos. O Carlos Miguel é um deles. Fico também com uma pulguinha atrás da orelha se... Bom, ele vai ter uma concorrência alta no Palmeiras. Vai ter um Everton, que é titular absoluto. Vai ter o Lomba, que nos jogos que o Abel escolhe poupar os titulares, o Lomba... Normalmente, é o goleiro imediato ali, reserva, e costuma jogar bem. E com o Carlos Miguel é mais uma sombra, é mais uma dor de cabeça. A amostragem é muito pequena, concordo com você. 26 anos, apenas 36 jogos na carreira? 36. 36 jogos na carreira, é muito pouco. E aí, vou voltar. Aquela questão de você vender o sonho da Europa. Foi para o Nottingham Forest, deixou o Corinthians com uma projeção positiva, porque ele entra para substituir talvez o maior goleiro da história do Corinthians, que era o Cássio. Ele aparece com essa responsabilidade, ou maior, que eu vi jogar com toda certeza, E saiu muito mal do Corinthians, E saiu muito mal, exatamente. Ele tem a responsabilidade de substituir talvez o maior ídolo, um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Ele, em termos de desempenho, ele é promissor, mas ele sai mal. E aí depois ele vai viver esse sonho europeu,
que para mim tá muito mais para pesadelo do que sonho. São só 3 jogos do Nottingham Forest na Premier League, é muito pouco. E aí retorna ao Palmeiras, o maior rival do clube que o revelou. O derby nunca acaba. O derby, ele nunca acaba, ele continua rolando. Vamos ver como é que o Abel Ferreira vai utilizar esse atleta, porque acho que todo mundo está curioso, todo mundo quer saber como chega o Carlos Miguel. Mas será que ele vai ter oportunidade? Só um detalhe, Alex, quando eu digo que ele saiu mal do Corinthians, não em desempenho, porque ele estava voando. Contrário, ali muito bem. Saiu mal com a diretoria, com a torcida, porque ele, depois de ter sido transformado em titular, de sucessor do Cássio, se destacar, se negou a renovar o contrato, né? Saiu de graça, o Corinthians não ganhou absolutamente nada para jogar no Nottingham Forest. Pagou a multa, né? Pagou a multa. Acho que foi de 4 milhões de euros, é o mesmo dinheiro que vem agora. O contrato acabou. Lembra que a multa era alta, depois baixou para os 4, eles pagaram a multa, ele escolheu sair. Né? Isso. Ele não quis renovar. Do que até onde a gente sabe, foi falado que o Corinthians ofereceu o que ele queria, e aí na hora do aceite, vamos dizer, surgiu a proposta do Nottingham Forest e ao mesmo tempo ele fez essa escolha profissional, você vê, mas que muito rapidamente ele acaba decidindo voltar. O que eu penso assim? É um baita goleiro, tá? Tá num baita clube, estruturado, não tenho o que dizer. Eu peguei ele no Corinthians lá em 21 e 22 que eu tava, então dá pra se ver, de muita personalidade, parte técnica, enfim, ele tem tudo. E quando ele pôde jogar no Corinthians, daquele tamanho, ele mostrou. Naquele momento, a gente pode falar, as decisões, elas são de cada um e não estou aqui para falar, acho que nem a gente está aqui para falar o que é mais certo ou mais errado. Mas se você for analisar aquele período de Corinthians, e tudo que acontece em Corinthians, Flamengo, é tudo muito grande. O pessoal já começou a falar, pô, Carlos Miguel na seleção brasileira, de repente tem que ficar de olho. Olha para você ver. Aí, beleza, eu tenho a decisão de ir para a Premier League. Pô, você vai para lá, de repente, ele tem toda a condição de jogar, mas será que teve paciência ao ponto disso? Já sabia que ia para não ser o primeiro, nem segundo, de repente seria o terceiro goleiro. Joga-se pouco. Essa outra decisão de voltar para o Palmeiras, mesma coisa. Né? Lógico que tudo pode mudar, porque o Cássio era terceiro goleiro no Corinthians, ele passou o Danilo e acabou assumindo. E a gente nunca sabe. Só que decisões, elas tomadas, será que ele vai demorar para jogar também no Palmeiras de novo? Porque lá tem o Everton, que é um ídolo do clube. O Everton é um cara muito saudável, cara. É um cara que pode jogar, de repente, até os 45 anos também. E você vai ficar... Você está disposto a ficar de novo 3 anos ou mais? A não ser que o Palmeiras tenha dito para ele, falou, olha, nós temos um plano para o Everton. Isso daí. O nosso plano é ficar com ele mais 1 ano ou 2 anos, e você fica aqui para ser o sucessor. Isso. Se o Palmeiras tiver anunciado, né, não sei se o Palmeiras disse isso, porque com o Fernando Praz, por exemplo, houve um plano, o Palmeiras chegou um momento que falou assim, olha, não vamos renovar mais, Praz. Sim. Obrigado por tudo e tchau. Pode acontecer com o Everton. Pode acontecer, lógico. E o Praz era um ídolo do clube. O Everton, não vamos mais renovar o seu contrato, né? A gente renova aqui, tem mais 2 anos de contrato, renovamos e acabou. E aí pode ter dito isso pro Carlos Miguel. Caso contrário, porque o Everton não mostra queda, né? Era isso que eu ia falar. O Everton tá ali, é um leão, o cara tá 37 pegando tudo, anos. muito bem. Forma física, o Alex falou muito bem fisicamente, não dá nenhuma demonstração de queda, né, Alex? Eles têm hoje 3 primeiros goleiros, né? Você pode colocar o Lomba também, é um baita de um goleiro. Peguei ele jogando no Inter ainda ali, enfim. Muito bom goleiro. Um baita de um cara. E só para deixar claro aqui, Alex, você tá certo. O Nottingham paga a multa rescisória, a multa já estava baixa por causa que restava pouco tempo de contrato. Foram 4 milhões de euros. Mas ele ali seria, ele seria o goleiro do Corinthians pós-Cássio. Ele que ia dar sequência. Enfim, o que eu estou falando tudo isso? Adoro o Carlos Miguel como pessoa, não tem nada a dizer, o empresário dele, que eu acho que é o Gilmar Veloz ainda, e outro grande amigo também. Só que para mim me gera dúvida de um goleiro que teve toda essa projeção, né? Que pensar em seleção brasileira, vai para lá, não deu certo. A partir do momento que ele volta, ele não deu certo. Né? Porque ele não teve a paciência de esperar o tempo e conquistar isso lá, seja aonde for. Aí ele vem para o Palmeiras de novo. Tem outros 2 goleiros. Isso, como atleta, como empresário, como analista aqui, como amigo, seja o que for, você fala, pô, será que é a melhor decisão? Lembra que a gente até comentou, eu falei que pô, seria um baita nome para o Bahia. Antes do João Paulo, não sei se o Bahia procurou, porque daí pode ser que lá ele chegaria para jogar. Titular. Um baita de um grupo e tal. Então, escolhas na vida, o tempo passa e às vezes você fala, poxa vida, daqui a pouco eu não jogo de novo, eu vou querer trocar de lugar de novo. Porque pode ser que o Lomba também saia para querer jogar em algum lugar, que já sempre surge algo,
E aí o tempo vai passando, daqui a pouco você fala, pô, será que eu vou sair ou não? Do ano, né? Isso. Já deve ser algo que você fala, pô, você tendo um Carlos Miguel, pode ser que você fala, poxa, eu não preciso de 3 goleiros desse tamanho, né? Então, mas tudo isso sendo analisado, que tem coisas que eles conversam lá que a gente não sabe. Mas olhando todo o panorama da carreira dele, opa, parece que deu uma segurada muito grande nessa projeção que ele mesmo acabou causando quando ele jogou no Corinthians. Estou lendo uma matéria aqui que diz que o Carlos Miguel, para o Abel, é a terceira opção. Hoje, né? O goleiro do Palmeiras hoje. Coerente, né? A chegada não tem. Marcelo Faz sentido. Lomba, né? São jogadores que já estão trabalhando ali. Deixa eu colocar para vocês aqui os gastos do Palmeiras com contratações. Né? Primeiro, as contratações. Né? Vocês vão perceber aí na nossa ilustração o quanto o Palmeiras mudou o perfil de investimentos para essa temporada e gastou legal, né? Facundo Torres chegou do Orlando City por 73 milhões de reais. O Paulinho do Galo por 115,8 milhões de reais, o Emiliano Martínez por 44 milhões de reais, o Bruno Fux do Galo por empréstimo, o Mikael do Houston Dynamo, lá dos Estados Unidos, por 35 milhões de reais, o Vitor Roque veio do Barcelona por 156 milhões de reais, Lucas Evangelista do Bragantino, 24 milhões, o Ramon Sosa do Nottingham Forest por 80 milhões de reais, Kelvin do CSKA da Rússia, 32 milhões de reais, Carlos Miguel, do Nottingham Forest, por 35 milhões de reais. E o Jefté, que chegou agora, né, lateral esquerdo, chega do Rangers, da Escócia, por quase 40, né, 38 milhões de reais. É bastante coisa. Deixa eu mostrar aqui, ó, vocês vão perceber, olha o gráfico, ó, ano a ano, o quanto o Palmeiras foi evoluindo em termos de custos, né, com contratações por temporada. O Palmeiras gastou 139 milhões em 2022. Baixou um pouco. Tá tudo 22 aqui embaixo, tá errado, tá? Mas é de 21. 21 o primeiro 22, gráfico 3, é 2021, segundo 22, 23. Ou a partir de 22? Não, a partir de 22. É 22, 23, 24 e 25. Ali em 22 foram 139 milhões de reais. Em 23, 51 milhões de reais. Baixou um pouquinho ali o investimento. Depois subiu de novo. Em 2024, 193 milhões de reais. E olha a escalada em 2025. O Palmeiras chegou a incríveis 633 milhões de reais em contratação. Isso é um projeto legal de você ver também, porque o Palmeiras tem o quê? Em torno de 15 milhões de torcedores? É isso que se fala? Deve ser mais ou menos. Se a gente for pegar para qualquer clube que tenha 15 milhões de torcedores, essa possibilidade com esses torcedores de você fazer o que o Palmeiras está fazendo simplesmente pela sua nação, ele está fazendo algo a mais. Por quê? Porque ele investiu muito bem na categoria de base e dali surgiu. A categoria de base também ajudou muito o Flamengo nesse início dele, né? Para montar lá a saída de Vini Júnior, de Paquetá e Renier. E depois teve a outra sequência. Mas o que o Palmeiras fez de projeto com essa sua nação, essa quantidade de torcedores e hoje ter essa condição de caixa para você estar cumprindo com tudo, superavitário e estar tendo condição de investir tudo isso, é um modelo espetacular, cara, de você poder ver para mostrar para todo mundo que uma boa gestão interessada nos interesses do clube, né, ela é possível de você fazer. Então, por isso que eu falo, pô, que gostoso. Imagina a presidente, o diretor, o treinador, o caixa, falou, transfere lá 10 milhões para a BL. O clube que quer fazer isso não tem dinheiro, que é complicado. Então, dá para se mostrar, dá para se enxergar nesse projeto do Palmeiras que é possível fazer dar certo no futebol brasileiro. Ô, Beli, dá para aumentar essa lista aí. Dá. Porque o Palmeiras, hoje, está lá no GE. Vocês entrem lá no ge.globo, vocês vão encontrar detalhes na página do Palmeiras, porque o Palmeiras ainda está estudando a possibilidade de fazer uma nova investida, já tentou no passado, em cima do Andréas Pereira, para vir como uma substituição ao Richard Rios. Né? O Palmeiras ele tem contrato até o meio do ano que vem, 2026. Então, em dezembro, em janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube para sair de graça. Então o valor baixa um pouquinho, o Palmeiras tinha feito uma proposta lá atrás de 20 milhões de euros que não foi aceita, então dá para negociar um pouco mais agora, né, um valor um pouco melhor.
E o Palmeiras continuará gastando muito dinheiro em contratações. Agora, só um dado curioso, que os dois menores anos de investimento foram 22 e 23, correto? De acordo com esses gráficos. Foram justamente os anos que o Palmeiras foi campeão brasileiro. 22 e 23. Porque vinha com essa geração de lá de 17, 15, 16, 17 que eles vieram investindo. E aí, claro, 25 não acabou, né? 25 não acabou, mas os valores já são impressionantes. E outra, é justo falar que não é, eles investiram isso, só que tem quantos milhões que eles fizeram de venda, óbvio, né, que estão entrando nesse período. O Palmeiras faz muito bem esse trabalho, né? Agora que é um ano de renovação, porque o Palmeiras perdeu aquela espinha dorsal ali a espinha dorsal era Marcos Rocha, né? Gustavo Gomes, o Everton no gol e Piquerez na esquerda. Aí tinha Zé Rafael, Richard Rios, Rafael Veiga, Dudu lá atrás, Rony. Então ele foi se desfazendo dessa. E aí o Palmeiras ia vendendo a periferia, né? Então é um ano de reformulação para você encontrar uma nova equipe, né? Olha, toda rodada a gente dá aqui para vocês a dica do Cartola. Então amanhã até 15h59 você vai ter o mercado aberto para fazer as substituições e escalar o seu time. E a dica do Cartola para essa rodada, de acordo com o Gato Mestre, tá legal? E esse, como é que é o som, Alex? É isso aí, é o Vitor Roque. Vitor Roque, o centroavante do Palmeiras. Ele é o jogador que tem mais participações em gols no time depois do Mundial. E tem mais de 10 pontos em 2 rodadas. Então, se você confia no nosso Gato Mestre, escale o Vitor Roque no seu time, aí, tá legal? Eu vou escalar o meu time amanhã. Esse é o tigrinho que não te dá prejuízo. É isso aí. Intervalo aqui no Troca de Passes. Já já a gente volta para falar sobre Cruzeiro e Internacional. Bom jogo que teremos no final de semana. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!